5 de dezembro de 2017. Poderoso ensino. Crucificar a carne é seguir o exemplo de Cristo Jesus, o Messias. É total submissão à vontade de Deus Pai. Profeta David Owen. Então eu vi a igreja entrando, e é por isso que é importante agora que nós fixemos os aspectos e facetas mais importantes da salvação cristã, para que quando o dia e a hora que ninguém sabe chegar, você não perca a eternidade. Agora, crucificar a carne. Eu quero começar com o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. Então, povo amado, abram comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, se quiserem. Gálatas, capítulo 5, versículos 23 a 25, para abrir esta conversa. O livro de Gálatas, capítulo 5, e ele diz isto a partir do versículo 23, mas nós vamos começar no versículo 22. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. E ele diz: contra estas coisas não há lei. Versículo 24 ele diz: os que pertencem a Cristo, em outras palavras, aqueles que estão em Cristo Jesus, em outras palavras, aqueles que nasceram de novo, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza pecaminosa com as suas paixões e desejos. Em outras palavras, ele está dizendo: aqueles que são nascidos de novo, aqueles que professam a salvação da cruz, a salvação de Cristo Jesus, aqueles que são nascidos de novo, eles já crucificaram os afetos pecaminosos da carne. Eles crucificaram os prazeres pecaminosos da carne. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 26, ele continua dizendo: não sejamos presunçosos, ou seja, complacentes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros, somente para examinar as Escrituras passo a passo, progressivamente vão colocando a importância de crucificar a carne. E será um ensinamento tão profundo, amados, que vai espantar muito vocês. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 17, para abrir para vocês, para confirmar em vocês a importância de crucificar a carne. É aí onde eu quero começar hoje. E será muito profundo, por causa daquilo que está diante de nós aqui. Gálatas 5, povo amado, começando no 16, ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da natureza pecaminosa. Capítulo 5, 17, ele diz: pois a carne, a natureza pecaminosa, deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, à natureza pecaminosa. Então ele diz: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isto é muito poderoso, amados, onde ele diz no versículo 17, ele diz: pois a natureza pecaminosa deseja o que é contrário ao Espírito. E eu vou ler novamente o 17. Porque a carne combate contra o Espírito contra a carne.
E estes opõem-se um ao outro. Então, vocês não podem fazer aquilo que desejam. Agora na versão King James. Então, agora no versículo 16 da Amplificada. Porque os desejos da carne são opostos ao Espírito Santo. E os desejos do Espírito são opostos à carne. A natureza pecaminosa. Porque eles são antagônicos um contra o outro. Continuamente em conflito. Em conflito constante um contra o outro. Então você não é livre, mas é impelido a fazer o que os teus desejos querem. Então, povo amado que está sintonizado nos seus locais de trabalho, nas universidades, na Austrália, nos Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul, Austrália, sintonizados até Hong Kong e toda a África, Nigéria, até a África do Sul, desde o Cairo, povo amado. A importância, o importante ensino que eu estou depositando diante da igreja hoje, a importância de crucificar a carne, porque quando Cristo Jesus foi enviado a nós, por Deus o Pai, como o portador da aliança da salvação, da aliança da graça, da aliança que nos liberta da escravidão do pecado e nos dá uma nova forma de vida. O que você vê? Cristo Jesus trouxe uma aliança espiritual. Não é de se admirar que a cruz está bem no centro da missão da aliança da graça que o Messias trouxe. A razão pela qual a cruz está no centro do Evangelho de Jesus é porque há um conflito perpétuo entre a carne e o Espírito, de tal forma que aquele que vencer, então vai te dominar. Porém, a salvação que nós recebemos, que veio do céu, que veio de Cristo Jesus, é uma salvação espiritual do homem espiritual que é Cristo Jesus. E é por isso que na minha introdução, neste preâmbulo aqui, o que eu estou expondo diante de vocês, povo amado, é primeiramente a imprescindível importância de crucificar a carne, a importância de dar um sim, de crucificar os afetos pecaminosos da carne, porque eles são aqueles que vão te destruir naquele dia final do acerto de contas, o dia da verdade, o dia em que nós vamos saber quem de fato é nascido de novo. Aqueles que dizem, eu sou nascido de novo, eu sou cheio do Espírito, naquele dia, aquele é o dia que realmente vai dizer quem de fato é nascido de novo nesta terra. Enquanto eu continuo, amados, o livro de Romanos 6, estou colocando diante de vocês a importância deste preâmbulo, a importância de crucificar a carne, para que agora vocês possam andar livres dos afetos pecaminosos da carne, cuja intenção é arrastá-los para o inferno, povo amado. E a razão pela qual você vê a tremenda apostasia, a queda na igreja que você vê hoje, é porque a carne do crente cristão, a carne da igreja, tem permanecido virtualmente incontestada, não confrontada, não crucificada. Então é por isso que você vê a carne governando a igreja hoje, e é por isso que você vê mulheres e homens se vestindo como eles se vestem, você vê os homens se comportando como se comportam, você vê os abortos da igreja, você vê as pessoas adorando em imoralidade, em nudez, as danças são imorais. E nós ficamos pensando, será que isso agrada ao Senhor? Isso é uma prática da carne. São práticas da carne que não foi questionada, confrontada, não foi crucificada. É por isso que você pode ver um pastor se levantar e dar uma falsa profecia, sem temer o Senhor. Porque se ele temesse, ele não faria isto.
Isto é a carne não crucificada. Então, este é o ensinamento central para todos de vocês que gostariam de ver o eterno reino de Deus, e eu creio que todos querem. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Vocês podem ler em casa, mas por causa do tempo eu vou colocar este fundamento para vocês. Romanos 6, 6, ele diz: pois nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Para que não sejamos mais escravos do pecado. Porque quem morreu foi justificado do pecado. Que poderoso, amados! Agora ele coloca uma ênfase maior na importância de crucificar a carne, porque ele diz que o nosso velho homem foi crucificado. E eis que o novo homem agora é você. Ele diz que o velho homem se submetia completamente, absolutamente e totalmente à natureza pecaminosa, à carne, povo amado. E ele disse que você era escravo do pecado. Mas ele diz: eis que você agora nasceu de novo, eis que você agora é uma nova criação. Por quê? Porque agora você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, a tua identidade mudou. E ele diz, quando você se submetia à sua natureza pecaminosa, ao pecado, escravo do pecado, servindo o pecado, agora, eis que você tem um novo mestre, e o nome dele é Senhor Jesus, e agora você é escravo, um servo da justiça, ele diz. E ele diz que a natureza pecaminosa agora não tem mais controle sobre você. E a gente, se esta é a verdadeira definição de salvação cristã, alguém que é nascido de novo, ei, quão lindo! No meio do dia, amados, vir até vocês com uma mensagem tão purificadora, uma mensagem tão linda, um evangelho muito lindo, um evangelho puro e limpo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O significado, eu ainda estou falando da importância de crucificar a carne. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, olha o que ele diz aqui. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-eis o direito de sentar-se comigo no meu trono. Uau! Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que lindo, povo amado! Ele agora está dizendo que o ato de crucificar, o ato da crucificação da carne, é a verdadeira definição de um vencedor. É o verdadeiro processo que conduz à vitória da vida cristã, em outras palavras. E ele diz: o reino do céu tem padrões, tem um padrão e uma medida para medir este padrão. E ele diz que somente aqueles que vencerem vão entrar na eternidade no céu com Deus. Uau! Quão importante então é crucificar a carne e vencer a carne, porque ele está falando sobre vencer a carne. E no mesmo processo, amados, no livro de Apocalipse 12, ainda dando uma forte ênfase na importância, antes de eu ir até a mecânica, o mecanismo exato do processo de crucificar a carne na igreja hoje, para que a igreja possa ser nascida de novo hoje. Apocalipse 12,
11, ele diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho que deram. Eles não amaram tanto a sua própria vida, a ponto de fugir da morte. Que poderoso, povo amado! Quão poderoso ler isto! Ele está essencialmente dizendo, nesta introdução hoje, ele está dizendo, os atos dos vencedores, o ato de vencer, a prática de vencer o adversário, o inimigo nesta terra, ele diz, é um ato que passa pela cruz, pelo poder do sangue do Cordeiro. E ele diz, até o ponto em que eles não temem mais morrer para si mesmos, significando, eles não têm medo de crucificar a carne. Então, eles venceram. Quão poderoso, povo amado, que isto se torna agora a identidade da cidadania do reino de Deus. E eles amam a sua cidadania. Quão poderoso, povo precioso. 1 João capítulo 5, ainda colocando o fundamento a respeito de vencer, de crucificar a carne. Em outras palavras, vencer a carne. E depois eu vou dar com vocês progressivamente até uma conversa mais profunda sobre como crente. Todos que estão me ouvindo hoje, em todas as igrejas também, os que não são nascidos de novo, os que são, aqueles que são deste tremendo ministério, as milhares que estão sintonizados agora, a maior parte deles nas igrejas, todos vocês juntos, hoje, vão saber qual é o processo. O que é necessário para crucificar a carne? Para que a vida do Espírito, a igreja do Espírito, a igreja espiritual, que entra no reino espiritual de Deus, possa nascer hoje, não amanhã. O livro de 1 João 5, amados, versículos 4 a 5, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Agora ele chama isto de vencer o mundo. Antes ele usava a palavra carne. Agora nós começamos a entender que, na verdade, a carne é o mundo. Agora vocês estão começando a entender que o inimigo, o maior problema para a sua salvação espiritual é a tua carne. O inimigo manipula a sua carne. A sensualidade, os sentimentos da carne, os desejos pecaminosos, os afetos pecaminosos da carne. E ele diz aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então agora ele traz fé em Jesus. Todos os que se submetem à salvação cristã, ele agora os define aqui. Aqueles que são nascidos de novo, que estão professando a salvação da cruz do Messias, de Cristo Jesus de Nazaré, significando aqueles que estão em Cristo, povo amado. Enquanto nós terminamos esta primeira parte da introdução, amados, eu quero que vocês entendam que há uma séria conversa que o Senhor agora começou a ter com a igreja, ao introduzir a importância de crucificar a carne. Por quê? Porque agora nós já vimos que a carne está, primeiro, em conflito constante com a sua nova natureza. A carne é aquela agora que luta contra vocês, amados. Então agora eu quero fazer a transição, porque o tempo está correndo.
Eu quero lentamente passar, very slowly, muito lentamente, para o que é este processo então? what is the process Qual é o significado of crucifying de crucificar your flesh a sua carne as a Christian believer? como um crente cristão? I want to start with the lead scripture, beloved. E eu quero começar com uma escritura base, povo precioso. A escritura base que eu tenho para vocês aqui Christ Jesus. é Cristo Jesus. I want to look at Christ Jesus, the Messiah. Eu quero olhar para Cristo Jesus, o Messias. Cristo Jesus, o nosso único absoluto, incontestável, irrefutável, inequívoco, exemplo perfeito e excelente. How then Então, does the Christian como o crente cristão, no seu local de trabalho, na igreja, deste tempo presente, aqueles que estão sintonizados no seu local de trabalho, escritórios, nas clínicas, os médicos, enfermeiras, eu sei que vocês estão nas universidades e sintonizados em grandes números. Então, como o Senhor communicates comunica the crucifixion of a crucificação da carne para a igreja deste tempo presente? Como isto pode se cumprir, em outras palavras? two scriptures? Eu vou ler duas escrituras. E ele diz First example, que o melhor exemplo, o melhor mestre que já ensinou a igreja a crucificação da carne é Cristo Jesus, o próprio mensageiro da cruz. Então, eu vou olhar para Cristo Jesus crucificado. E a mensagem que ele transmite, ela projeta e trombeteia e anuncia para você, o crente cristão que está me ouvindo, desde Auckland até Gisborne, Nova Zelândia, Christchurch, Wellington, Austrália, todas as cidades da Austrália e da África. what is the message? Qual é a mensagem que Cristo está comunicando e a instrução desta mensagem? Sobre o crente deste tempo presente crucificar esta carne que realmente os sequestrou, os escravizou, aprisionou a igreja. Como então agora eles vão crucificar? How does the Spirit of the Lord Como que o Espírito do Senhor pode te ajudar a crucificar a tua carne? Vamos olhar para Cristo Jesus. E não tem melhor lugar para ir do que Cristo Jesus no jardim do Getsemane. the book of O livro de Mateus 26, povo amado, foi aí onde a crucificação do Messias começou. Caso você não saiba, a crucificação de Jesus, que é um exemplo e uma instrução para a igreja, não começou em nenhum outro lugar, mas no jardim do Getsemane. Ei, and he says here, beloved, e ele diz aqui, povo amado, Matthew 26, o livro de Mateus 26. Eu vou ler em 4 versões, mas eu quero, por causa do tempo, por causa desta hora do almoço, eu vou começar pela NVI para entendimento melhor. when we have the latitude of time. The book of O livro de Mateus 26, povo amado, versículos 36 a 32, há duas coisas que eu quero puxar daí. Muito poderoso para instruir a igreja. crucify the flesh. O que significa crucificar a carne na igreja deste tempo presente. Mateus 26, 36, ele diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E ele disse para eles: Sente-se aqui, enquanto eu vou ali e orar. Versículo 37. Matthew 26. No versículo 37 ele diz: Levou consigo
Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele começou a entristecer-se, número 1. Play. Here again. Novamente, deixa eu ler novamente. Let me just calm down a little bit. Because Deixa eu falar novamente. he took Ele levou Pedro and the 2 e os 2 filhos de Zebedeu com ele. E ele começou a entristecer-se, número 1, e a angustiar-se, número 2. Então ele disse para eles no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ei, o penoso trabalho do Messias, amados, a crucificação da carne. Ficai aqui e velai comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto em terra, face down with his com o rosto em terra e orou. Prestem atenção a esta oração, povo amado. Meu Pai, if it is se for possível, may this que este cálice apasse de mim. yet not Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ei, eu vou repetir. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, he felt ele prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero ler o versículo 39 na versão King James. Ele diz: e ele foi um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orou, dizendo: ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A versão amplificada diz: indo um pouco mais adiante, ele se lançou no chão com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, não o que eu desejo, mas como tu queres e desejas. E ele continua dizendo, o povo amado, no versículo 40, então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Ele perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo, a carne, é fraca. Povo amado, que escritura tão poderosa. Versículo 45. Novamente aqui ele diz: o espírito está pronto, mas o corpo, a carne é fraca. Versículo 42. Ele retirou-se uma segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, to be taken away, sem que eu o beba, may your faça-se a tua vontade. Ei, ele agora avança a oração. Eu vou repetir o 42 novamente. Ele retirou-se uma segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba,
Faça-se a tua vontade, quão poderoso, povo amado. Versículo 43. Quando ele voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então ele os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45. Depois ele voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Depois disso ele foi preso, levado e crucificado, amados. Então agora, quando entramos, temos ainda 40 minutos. Agora, quando entramos na corrente principal desta mensagem, amados, nós vemos, eu volto amanhã, se for possível, nós vemos, povo amado, que este encontro que o Messias tem com a cruz, com a crucificação da carne, com o penoso trabalho da sua missão, isto no jardim do Getsemane. Esta é a nossa referência bíblica principal. Este é o fundamento. Esta é realmente a escritura de referência hoje, nesta abençoada conversa sobre crucificar a carne na igreja deste tempo presente. Crucificar a carne na vida dos cristãos deste tempo presente, deste dia atual. Há muitas coisas que ressaltam aqui, poderosas. Número 1, você vê muito claramente que quando o Messias vem ao jardim do Getsemane, então repentinamente ele começa a passar por uma tremenda tristeza. Ele se entristeceu a tal ponto, tão angustiado, e a sua alma estava tão pesada, profundamente triste, até o ponto da morte. E quando ele chega lá, a tristeza era tão grande. Por que a tristeza era tão grande? Antes de eu dizer a razão, deixe-me construir a questão arquitetônica do jardim aqui, muito claramente para vocês. Primeiramente, povo amado, primeiro de tudo, quando agora o Messias quer começar a revelar a paixão de Cristo, os sofrimentos de Cristo, revelar a salvação cristã que Ele trouxe, a salvação da cruz, a crucificação da carne. Quando a verdadeira hora agora chegou para o Messias finalmente revelar a verdadeira aliança da graça, a verdadeira salvação que leva o homem para o céu. Então você descobre algo interessante aqui. Ele diz, ele levou com ele, eu estou lendo Mateus 26:37, ele levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Pedro e os 2 filhos do Zebedeu. Quando chegou o tempo para Cristo mostrar a crucificação da igreja, a crucificação da carne e a instrução que está lá, ele não levou todos.
não levou todos. Ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Venham comigo em Mateus 17, amados, do versículo 1 ao 4, para que vocês possam entender por que ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Mateus 17, povo amado, 17 de 1 a 4 ele diz, o título diz, a transfiguração. E ele diz, 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto monte, somente eles. Versículo 2 de Mateus 17. Ali, ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram resplandecentes, brancas como a luz. Jesus novamente ele diz, ele foi transfigurado diante deles. Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. Versículo 2 ele diz, ali Jesus foi transfigurado diante dos olhos deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram resplandecentes, brancas como a luz. Em outras palavras, mais brilhantes do que a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e outra para Elias. Povo amado, em Mateus 26, ele diz, no jardim do Getsêmani, Mateus 26, 36, que nós lemos, ele diz, quando chegou o tempo para o Messias apresentar a crucificação do Cristo, a paixão de Cristo, para revelá-la à igreja, a entrada da igreja, a chave da salvação cristã, a cruz, ele não levou todos. Ele levou somente Pedro, João e Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. Ele levou somente aqueles que já haviam contemplado a glória do futuro, a glória do Messias. Ele não levou todos. Quando se trata da crucificação da carne, quando se trata de crucificar a carne, porque antes de eu ir à dinâmica, somente para eles que haviam contemplado a glória do Messias, a glória da salvação que ele traz, somente para eles que foi revelado que este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles que tinham visto a sua glória, somente eles foi revelado. Por que foi escondido? Por que foi escondido?
Ele está dizendo, é escondido, não é de se admirar. Não é de se admirar que você vê a igreja inteira globalmente rolando no pecado, se arrastando no pecado, rolando no pecado amanhã e novamente no pecado, confortável no pecado. Ele disse somente para aqueles que contemplaram a glória do Messias, que viram a sua transfiguração e a glória de que Deus Pai conferiu a ele, a sua glória. Para eles ele podia revelar. Por quê? Porque somente eles podiam entendê-lo. E ele os escolheu. Por quê? Por que é que eu estou dizendo isso? Por que é que ele diz isso? Porque ele está dizendo, a minha alma está profundamente triste e a minha tristeza é até a morte. E ele diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O Messias, quando chegou a hora ao ponto de ser crucificado, de crucificar a carne, o momento supremo da missão do Messias, a agenda de Deus, que agora seria estabelecida na terra, ele levou poucos, mas quando ele chegou, aquele momento, ele estava tão esmagado, oprimido, sobrecarregado, até o ponto em que o Messias queria desistir. O Messias queria desistir. Ele quase quebrou. E ele disse, eu não posso suportar isso. Que tremendo, povo amado. Hoje vocês vão entender o tesouro da salvação cristã. O Messias disse, eu não posso, eu não consigo carregar isso. É demais para mim. O Messias queria desistir. Hoje vocês vão entender o tesouro da salvação cristã que vocês têm hoje. Isso não é uma piada. Ele diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas como tu queres. Mas, se não for possível, meu Pai, afastar esse cálice de mim, se esta é a tua vontade, então eu farei. O Senhor está dizendo que a salvação cristã que Ele nos deu, que Ele deu para a igreja, está sendo definida aqui, nesta Escritura. E Ele está dizendo que foi tão pesado para o Messias, até o ponto em que ele queria desistir. Ele disse, eu não posso. E ele disse que havia uma ira de Deus tão enorme, a ira de Deus contra o pecado. Toda a ira de Deus contra o pecado, e vocês sabem a eternidade do pecado. Toda a ira de Deus caiu sobre ele. Quão tremendo, povo amado, quão pesado. Ele está dizendo, a espada da justiça de Deus agora foi despertada, despertou contra ele para pagar o preço do pecado. Foi muito pesado, foi extremamente pesado. Não foi fácil. O terror da ira de Deus, o terror do juízo de Deus estava sobre Jesus, agora estava totalmente sobre ele.
A ira de Deus, a taça da ira de Deus agora estava sendo derramada sobre ele para purgar o pecado de todo o universo. Quão pesado, povo amado! Foi demais. É por isso que ele caiu com o rosto em terra e ele chorou. E ele disse, eu não posso suportar, eu vou desistir. Afaste esse cálice de mim, eu não posso suportar. Hey! Então ele disse, não importa quão difícil, não importa quão insuportável isto é, não importa quão impossível, povo amado, ele diz, se fosse pela minha vontade, eu não iria fazer isso. É pesado demais para mim, insuportável, não posso suportar. Mas, se é a tua vontade, meu Deus, meu Pai do céu, eu vou suportar, não importa quão difícil. Então ele suportou pela igreja, e ele foi adiante e ele fez. E disse, está consumado. O que é que o Senhor está dizendo para a igreja hoje? Para a igreja deste tempo presente em todo o globo que está sintonizado agora, sobre a crucificação da carne. A crucificação desta carne que está prendendo a igreja. Ele está dizendo, se não fosse tão difícil para o Messias, se foi tão difícil assim, até para o Messias, para crucificar a carne e conquistar, alcançar a salvação da eternidade para a igreja. E o Messias diz, somente porque o meu Pai do céu, somente porque é a tua vontade, eu agora vou fazer isto. Não importa quão difícil. Então, se é tão difícil assim, até mesmo para o Messias, então ele diz, porque é a vontade de Deus, então eu agora tenho que fazer. Porque a igreja deste tempo presente se recusa a submeter-se à vontade de Deus e crucificar a carne. E ao invés disso, eles estão fazendo a sua própria vontade. Se você olhar para eles, é somente a vontade deles que está reinando e prevalecendo na igreja. Hey, por quê? Se o Messias estava ensinando a igreja neste jardim, e ele está instruindo a igreja neste jardim, que será crucial e crítico que você crucifique a carne. E quando se trata de crucificar a carne, não é fácil. Entretanto, porque é a vontade de Deus Pai, você tem que se render e dizer, eu vou fazer, somente porque é a vontade de Deus Pai. Hey! Hey! Ele diz, entretanto, não a minha vontade, mas a tua vontade. Por que foi muito difícil? Foi muito pesado. Eu não posso fazer isso. Se dependesse de mim, é muito doloroso. Eu estou esmagado. Toda a ira de Deus está sobre mim. É insuportável para mim. Eu não posso suportar. Mas porque é a tua vontade, eu vou fazer. Porque a igreja deste tempo presente não aprendeu que isto é a definição da crucificação da carne. Hey! Submeter-se à vontade de Deus. Isto é um momento muito poderoso, amados. Porque você vê, desde o início, que no jardim do Éden,
laid forth O Senhor estabeleceu a vontade de Deus para o homem no jardim do Éden. O Deus Todo-Poderoso estabeleceu a vontade de Deus para o homem in that garden. naquele jardim. And Adam and Eve, E Adão e Eva, a humanidade, a igreja, will of God for the church, a vontade de Deus para a igreja foi estabelecida no jardim do Éden. E a vontade de Deus para a igreja, para a humanidade, é que a humanidade fosse totalmente e absolutamente obediente ao mandamento de Deus, à instrução de Deus, a instrução de Deus Pai. Hey, o livro de Gênesis, povo amado, Genesis chapter 2, Gênesis capítulo 2, the will of God a vontade de Deus for the church. para a igreja. That's where I want to begin from. É daqui que eu quero começar a lidar com o mecanismo que nós começamos. O que significa crucificar a carne? Beloved people, Gênesis 2, povo amado. Genesis chapter 2, Gênesis capítulo 2, submitting to the will of God. submetendo-se à vontade de Deus. The will of God, A vontade de Deus para a igreja. Genesis 2, I will read Gênesis 2, eu vou ler do 15 ao 17. and he says, E ele diz: the Lord took man O Senhor Deus colocou o homem, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. and the Lord God commanded, E o Senhor Deus ordenou ao homem: you are free to eat Você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, but you must not mas você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você dela comer, você certamente morrerá. Ei, King James. versão King James. Lord God E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, but of the tree mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, thou shalt dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. that was the Esta era a vontade de Deus para a igreja, já desde a criação, that what? That que o homem fosse obediente a Deus. É tudo sobre obediência, obedecer a Deus. and in the same garden, E no jardim do Éden, mankind a humanidade rejeita a vontade de Deus. that's why I'm Eu não tenho tempo, então vamos passar para Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que o fruto da árvore parecia agradável ao paladar, era atraente, desejável aos olhos, e além disso, desejável para obter discernimento, ela tomou do seu fruto e comeu. Olha a desobediência, bem ali. E ela o deu ao seu marido, que estava com ela, que pegou e comeu também, povo amado. Ei, right from square one, beloved. já desde o primeiro momento, povo amado, Right from square number one, já desde o primeiro momento, the will of God. a vontade de Deus, porque Cristo Messias diz: Pai, Cup is unbearable to me. este cálice é insuportável para mim. In another garden, Isto em um outro jardim. Ele vai lá para clamar ao Pai. E ele diz: Este cálice é insuportável. Eu não posso suportar isto. why? Por quê? Because God's love
porque a ira de Deus seria derramada sobre ele. Deus escondeu a sua face dele. O juízo de Deus estava sobre o Messias. Ele carregou o peso de toda a iniquidade do universo. Quão pesado! Esta condição, ninguém, pessoa nenhuma nesta terra, pode carregar. Todo o pecado e iniquidade de todo o universo, de toda a humanidade. Então ele estava se afundando em tristezas. A maldição do Pai, a quem ele conhecia, estava sobre ele e ele estava aterrorizado. Ei! E ele disse: eu não posso suportar isto, eu não posso carregar isto. E ele diz: meu pai, que isso é muito difícil para mim, mas se for a tua vontade, para a igreja, eu agora vou fazer a tua vontade, a vontade de Deus, que foi rejeitada no Jardim do Éden. Agora pode ser restaurada pelo mediador no Jardim do Getsemane. A vontade de Deus. Hey! Que dia tão poderoso hoje. Então isso é muito poderoso, amados. Por que eu digo isso? Porque imediatamente nós vemos que o mediador da aliança, o mensageiro da aliança da graça, ele finalmente veio. E quando ele veio, no ponto em que ele queria revelar a verdadeira aliança da cruz, do sangue, então ele leva apenas alguns com eles, aqueles que tinham contemplado a sua glória na transfiguração e tinham visto a glória que o Pai lhe havia conferido, dado somente eles tinham a reverência e o temor e o entendimento, o profundo entendimento dele e da sua missão, de quem era ele. E ele diz: no jardim do Getsemane, onde ele veio para restaurar a obediência à vontade de Deus, que tinha se perdido em Gênesis 2, versículo 6, até Gênesis 3, nós já lemos, Gênesis 2, 15 a 17 e Gênesis 3, 6. A queda. A vontade de Deus foi revelada diante da igreja. Obediência, 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 obediência a Deus. Então você verá a eternidade. E a humanidade no jardim do Éden rejeitou a vontade de Deus e desobedeceu a Deus. O Messias agora vem ao jardim do Getsemane. E ele diz: se é a tua vontade, meu Pai, eu vou fazê-la, para que eu possa restaurar a vontade de Deus. E ele diz: entretanto o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que há sempre este conflito constante entre a carne e o espírito. Então eu tenho que crucificar a carne para que a vontade de Deus seja feita. Que assim seja, eu vou fazer agora. Não importa quão difícil. E é por isso que você vê que quando o Messias agora está sendo crucificado, em João 19, 28 a 30, então ele diz: está consumado, acabou. Por quê? Por quê? Porque a crucificação da carne com a qual nós estamos lidando hoje agora está consumada. Então ele diz que agora até a mesma igreja pode crucificar. Eu agora já consumei. Agora ela pode ver a eternidade. Em outras palavras,
o mensageiro da aliança, when there was conflict, teve que suportar um conflito quando ele disse: meu pai, eu não posso suportar isso. Então ele agora começou a revelar, a desvendar a fraqueza da natureza humana. E é por isso que ele disse: a carne agora está em conflito com o espírito. O espírito quer ir e obedecer, mas a carne é fraca, é medrosa, ela é pesada e dolorosa e oprimida. Ele revelou isso lá, a fraqueza da carne. Ela não quer ser crucificada. Mas o Messias, ele vai adiante e crucifica a carne. Ele vai adiante e crucifica a fraqueza da carne. Então, a vontade do Deus Todo-Poderoso finalmente é revelada para a igreja. Um perfeito exemplo de obediência a Deus Pai. A obediência foi restaurada. Ele agora conecta o homem fraco com a vontade de Deus, quão poderoso. Ele reconcilia o homem natural agora, para que agora nós, meros mortais, podemos ir e crucificar a carne e fazer a vontade de Deus e entrar no céu. Quão poderoso! Hebreus 5, povo amado. Hebreus 5, 7 a 9. A paixão de Cristo. O sofrimento do Messias. A crucificação da carne que ensina a igreja um caminho que conduz para a salvação santa, para a eternidade. Para que a apostasia que você vê hoje na igreja finalmente chegue ao fim. Hebreus 5, 7 a 9, povo amado. Nós temos pouco tempo. Hebreus 5, de 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Esta escritura me esmagou. E ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Você viu que no jardim ele se prostrou com o rosto em terra para demonstrar a sua reverente submissão. Sua reverente submissão. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Significando que ele é santificado pelo sofrimento. Ele é purificado neste sofrimento, espiritualmente purificado. Ele diz, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Povo amado, Cristo o Messias, no jardim do Getsemane, ensinando para a igreja de hoje que o verdadeiro significado de crucificar a tua carne é a total submissão à vontade de Deus Pai. Cristo
o Messias. In the garden of obedience, No jardim da obediência, o jardim do Getsemane, o jardim da obediência. Ele agora pôde apagar, cancelar, fazer propiciação, pagar, to pay for the appeasing of God. pagar para aplacar a ira de Deus pela desobediência que você viu no jardim do Éden, que trouxe a morte. Ele está dizendo que para a igreja crucificar a sua carne, It calls for é necessário total obediência à vontade de Deus. Esta é a mensagem: entrar no centro da vontade de Deus, que ela que desobedeceu e rejeitou no jardim do Éden. Mas no jardim do Getsemane, o jardim da justiça, o jardim da obediência, o jardim do sofrimento, o jardim da autonegação. Ele já ensinou uma lição para a igreja. Ele disse: se for revelado para você esta preciosa aliança da graça, o pacto da aliança da salvação, a aliança da eternidade, se você for contemplá-la, você tem que entrar na vontade de Deus através do caminho da autonegação, como Jesus fez. Não importa quão difícil. E eu estou falando isso com todo o meu tórax, com todos os meus pulmões, povo amado. No jardim da justiça, o jardim da rejeição, Getsemane, ele se submeteu totalmente à vontade de Deus para ensinar à igreja deste tempo o significado de crucificação. E quando ele fez isso, nada pôde fazê-lo voltar atrás. Tudo agora fez com que ele caminhasse para frente até que ele foi crucificado e disse: está consumado. João 19, 28. Quão abençoado, povo amado. Estou dizendo isso com todas as minhas forças, com todos os meus ossos. João 19, 28 a 30. Isso é o que ele diz. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, o que foi concluído? Aquela profecia se cumpriu. O que foi cumprido? O preço do pecado do homem foi totalmente pago. A dívida que era devida a Deus Todo-Poderoso pelos pecados do homem, quando ele falhou em obedecer a sua vontade no jardim do Éden, a dívida agora foi totalmente paga. Para que agora a igreja possa estar totalmente submissa à vontade de Deus em obediência. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Quando ele o recebeu, quando ele recebeu a bebida, Jesus disse: está consumado. E com isso, ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Eu não quero dar os detalhes. Eu não quero dar os detalhes da conversa que aconteceu no Monte da Transfiguração. Mas o pouco que eu posso revelar, o esquema, a garantia, a certeza, a instrução que este que fala com vocês testemunhou naquela conversa inteira e tudo o que aconteceu lá. Naquele Monte da Transfiguração. Então, a garantia também, que é seguro, você pode confiar, é seguro. Vamos continuar, povo amado. Ele diz:
A vontade de Deus para a humanidade é que a humanidade se submeta totalmente a Ele, a igreja. E isso levanta uma pergunta muito séria para a igreja deste tempo presente. Porque Ele está dizendo que a salvação da cruz, a salvação da graça, a salvação do Espírito Santo equivale à crucificação da carne, o que é essencialmente a mesma coisa que total obediência à vontade de Deus. Mas quando você olha para a igreja hoje, você vê a vontade de Deus? É a vontade de Deus que as mulheres se vistam dessa forma? É a vontade de Deus que os falsos profetas vão lá e imitam deste jeito e cobrem dinheiro? É a vontade de Deus que os falsos apóstolos corrompam a igreja? É a vontade de Deus que as falsas profecias e os falsos ensinamentos, que o pecado esteja na igreja? Todo este pecado, todo este comportamento é característico do jardim do Éden, o jardim do pecado, o jardim dos prazeres deste mundo, o jardim da desobediência, amados, o jardim dos dois querubins com espadas flamejantes, em outras palavras, separação de Deus, o jardim do castigo para ser castigado. Cristo Jesus, no jardim do Getsêmani, Ele levou apenas um remanescente, Pedro, João e Tiago, aqueles a quem havia sido revelada a glória do futuro, a glória do Messias. Poderia ser verdade que a razão pela qual a igreja está onde está é porque ela não foi preparada, ela não se preparou, ela não contemplou a glória do Messias. Então ela não está crucificada, ela não pode perceber, ela não pode nem sequer ver a importância disto. Ei! Ela não pode ver a recompensa do Pai. Pai, se é a tua vontade, passa de mim este cálice. Por favor, passa de mim. Getsemane, o cálice amargo. Aquele cálice, o Senhor essencialmente estava dizendo que para todos aqueles que contemplarem esta salvação cristã da graça, há um cálice amargo. Tem um cálice amargo de Deus, do qual você tem que partilhar. Hey! O cálice da rejeição da sua família por você ser santo. O cálice da rejeição dos seus amigos. O cálice de ir para uma entrevista vestida com santidade. E eles dizem, não, nós não podemos aceitar essas roupas. Nós temos um código neste lugar. Nós não queremos este tipo de roupa aqui. Você tem que se vestir como nós. Mas você diz, não, eu sou nascida de novo. Então eles dizem, não, por isso nós não vamos te dar o emprego. Então, você fica de 3 a 5 anos desempregado e eles te rejeitaram. O cálice da rejeição, porque você diz, ok, eu aceito este contrato como advogado, eu posso fazer este contrato com vocês, mas eu não vou me submeter à corrupção. E eles dizem, então nós não vamos te dar o contrato. A taça, o cálice da amarga rejeição. Todos aqueles que recebem a salvação de Jesus, todos os que crucificaram a carne, têm que beber do amargo cálice de Deus. Hey! Ah, que mensagem tremenda! E eu estou correndo porque amanhã eu vou voltar e continuar. Eu ainda quero dar mais um esquema dessa mensagem. Isso é uma história que vai continuar. Só este cálice é um sermão inteiro.
Até mesmo quando Jesus se lançou no chão com o rosto em terra, a reverência, o clamor, o choro diante do Pai, por uma resposta, mostrando para a igreja, no amargo cálice, no jardim do Getsemane, do qual o Senhor fala. O cálice de ter uma aparência estranha. Aquele moço é estranho. Aquele homem é estranho. Aquele advogado, aquele médico, aquela enfermeira é estranho. Quando nós vamos no McDonald's, ela fica sozinha no escritório, ela diz, não, eu não vou sair para o almoço, eu estou jejuando hoje. Ela é estranha, ela se veste estranho, o estilo de vida dela é estranho. Quando nós saímos sexta-feira para tomar vinho e comer pizza, quando nos reunimos para o happy hour do escritório, ela fica fora e diz, não, eu tenho estudo bíblico na igreja, ela é estranha. O cálice de ser considerado estranho por este mundo. O cálice de ser estereotipado. O cálice de vestir-se com santidade. O cálice de jejuar, povo amado. Eu estou jejuando. Para crucificar a carne. Jesus essencialmente alertou a igreja, povo amado, naquela mensagem de crucificar a carne. Ele alertou a igreja que as aflições e os problemas deste mundo, eles são muito menos mortais. Não importa o que você tiver que passar como igreja para crucificar a carne, é muito menos mortal do que a tentação da qual ele fala. Fique longe para não ser tentado. Tentação. Olha isso, povo amado. Deixe-me colocar desta forma. O Messias, ele está aqui neste jardim, amados. E ele está carregando todo o pecado de toda a raça humana, até mesmo daqueles filhos que ainda não nasceram, as gerações futuras. Toda aquela iniquidade, absolutamente tremendo peso sobre ele, esmagando-o. Esmagando-o. O tremendo peso e sofrimento pelo qual ele iria passar. A ira de Deus vindo contra ele, a maldição de Deus vindo contra ele, tudo foi lançado sobre ele, e Deus escondeu sua face dele. O juízo de Deus agora estava sobre ele. Talvez eu vou revelar um pouco mais sobre isso, aquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração. E este que fala com vocês é muito ciente e muito envolvido. Tudo isso pesou sobre o Messias. Todo este pecado foi tão insuportável até o ponto em que o Messias também quis desistir. Deixe-me dar um exemplo de quem é o Messias. O Messias é o mediador entre o homem e Deus. O Messias é aquele que foi usado para lançar os fundamentos do universo. É aquele que criou todas as coisas. Ele é o rei do universo. Tudo que tem no universo, inclusive os planetas mais pesados. O Messias é aquele que sustenta o universo. E quando ele carrega o peso dos planetas mais pesados, o enorme peso da Terra, o peso do universo, que é muito pesado, ele não diz, estou chegando ao ponto de desistir, de ser quebrado, estou prestes a romper. Mas quando ele carregou o pecado, ele quase foi quebrado. Então quão pesado é o pecado. Portanto, povo precioso, naquele jardim do Getsemane, ele estava essencialmente dizendo para a igreja que nenhum crente neste tempo presente vai transferir o seu pecado. Não vai transferir o seu pecado para o Messias sem crucificar a carne. Não importa a igreja, não importa o cristão, qualquer crente que não seguir este exemplo do jardim do Getsemane e transferir o seu pecado para o Messias. Como? Crucificando a sua carne para receber esta salvação. Este pecado é tão pesado, ele vai te afundar no inferno eterno. Quão poderoso, povo precioso!
Amanhã eu vou continuar este tremendo sermão, porque amanhã eu vou abrir com o chamado à perseverança. Isso é realmente um chamado para o cristão crente, no lugar de trabalho, onde vocês estão no escritório. Talvez você vai parecer estranho, mas o Senhor diz, permaneça firme, suporte o peso. Ele diz que o pecado é muito maior e mais mortal do que qualquer coisa que você vai passar. Quando se trata de carregar o pecado, ele quase quebrou. Povo amado, eu não tenho muito tempo. Amanhã eu quero continuar porque eu tenho outras escrituras. Isaías 53, 51, João 19, a grande conversa aqui. Não a minha vontade, mas a tua, a restauração da vontade de Deus. Este é o ponto que Deus quer que a igreja esteja. Depois de crucificar a carne, então a vontade de Deus é totalmente feita na igreja. Você vê os cristãos andando em santidade no seu trabalho, se vestem com saias longas, cobrem o seu corpo e estão evangelizando através das suas vidas, sem nem sequer falar. Porque estão andando o caminho estreito, o caminho da santidade. Eles não estão brincando, não estão andando na mesma direção daqueles que estão indo para o inferno. A igreja que foi redimida é a igreja que crucificou a carne, a igreja em quem a vontade de Deus, que foi rejeitada no jardim do Éden, agora foi restaurada no jardim de Getsemane. Que o Senhor os abençoe. Shalom, muito obrigado. Que o Senhor os guarde. Repita depois de mim, se vocês quiserem. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu recebo o Senhor Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. E me arrependo de todo o meu pecado. E te peço, meu Pai, que a tua vontade seja feita em minha vida, para que eu possa ver a eternidade com Deus. Então amanhã eu vou falar mais sobre isso, porque eu vou também falar sobre a oração, quando ele diz, Pai que está no céu, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Jesus estava falando sobre esta missão. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Que o Senhor os abençoe. Shalom.